Zenit quer contratar o atacante Pedro do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma novidade importante sobre o tema e fala sobre um tabu do São Paulo contra a LDU, adversária dessa quinta-feira pela Sul-Americana. Bora te atualizar sobre um ídolo vascaíno encostado com o Ramon Dias. E o Maracanã que vai fechar suas portas para a recuperação do gramado. Qual o impacto dessa notícia? Preciso falar ainda sobre uma penhora nas receitas do Botafogo. Tem o Galo na briga por Bruno Mendes. As últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações, assim sai vídeo novo ou live e você é avisado. Tem live a partir das 7 da noite dessa terça-feira, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que tem, entre outros, Caleri como seu embaixador. Tô mostrando na tela jogos dessa terça-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Bolívar Internacional, Libertadores da América, vou de Bolívar. Corinthians e Estudiantes Sul-Americana, vou de Corinthians. Mirassol e Juventude pela Série B, vou de Mirassol. Tem Criciúma e Vila Nova, pensei, até cogitei o empate, mas estou indo de Criciúma. Lembrando que na Aposta Ganha, fazendo o seu cadastro agora pelo link que está no comentário fixo, você já ganha R$5 para começar a apostar. Isso mesmo, cadastro e ganha R$5 para começar a apostar. Apostas mínimas a partir de R$1. Não vai ficar fora dessa. Não desperdice a chance de se divertir comigo na Aposta Ganha. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Santos, que desistiu de forma oficial da contratação de Alexis Sanches, o atacante chileno, que está à disposição no mercado depois de não renovar o contrato com o Olympique de Marselha. Além da pedida alta em relação ao salário, o Alexis Sanches deixou claro que prefere continuar no futebol europeu. Dessa maneira, o Santos riscou o seu nome do mapa. Bora falar sobre Anderson Talisca, que foi alvo de especulações nos últimos dias. Houve quem dissesse que ele ficaria de fora do Al Nassr nas competições, na competição da Liga dos Campeões da Ásia. Contei para vocês pela manhã que ele jogaria nessa tarde. Não só jogou, como marcou 2 dos 4 gols da vitória do time dele contra o Shabab Al-Ahly. Vitória super decisiva, confronto único, valendo vaga na fase de grupos, e dá para dizer que o Talisca colocou o seu time saudita na próxima fase. Já o América está bem perto de contratar Juan Casares, meio equatoriano que passou pelo Corinthians, passou também pelo Atlético Mineiro. Casares, que causou por onde passou, está voltando ao futebol brasileiro com um salário bem baixo e com a promessa de ser um cara mais responsável. Bora contar ainda sobre o América, que Dadá Belmonte, envolvido naquele esquema de manipulação de resultados, está se mudando para um time da Ucrânia chamado não vou conseguir falar o nome dele. É um time da segunda divisão do futebol ucraniano. Seguindo com o giro de notícias, informação importante sobre o Fortaleza, que decidiu fretar um voo para viajar até o confronto contra o América em Belo Horizonte. A decisão é super importante, porque vai permitir ao Fortaleza ganhar um dia de treinos. A malha viária, malha aérea para voos no Nordeste é muito ruim. Então, às vezes, para um voo de Fortaleza a Belo Horizonte, que poderia ser feito em 2 horas, 2 horas e 15, muitas vezes o Fortaleza precisa ir até Brasília ou até Goiânia para depois se dirigir a Belo Horizonte. Com o fretamento do avião vai ser muito mais rápido e o Fortaleza ganha a oportunidade de treinar na antevéspera do jogo. Já a Conmebol reduziu de 3 para 2 jogos a suspensão do Marcelo por conta daquela expulsão contra o Argentino Júnior. Dessa maneira, o lateral fica fora do jogo contra o Olímpia nessa quinta-feira e vai estar à disposição para a partida da volta na semana que vem no Paraguai. Já a CBF alterou o horário do jogo de estreia da Arena MRV. Atlético e Santos se enfrentariam no próximo domingo às 6h30. O jogo foi antecipado para as 4 horas da tarde, o horário nobre para a abertura do estádio atleticano. A saideira do giro de notícias: Carlitos Tevez é o novo técnico do Independiente. O anúncio aconteceu nessa terça-feira. Carlitos assinou o contrato de 1 ano e logo depois já comandou a primeira atividade no clube. Bora falar sobre um ídolo vascaíno encostado sob o comando de Ramon Dias. Alex Teixeira, 33 anos de idade, contratado como uma das grandes estrelas na temporada passada. É bem verdade, não havia conseguido brilhar antes da chegada do Ramon Dias, mas a contratação do treinador argentino transformou a vida do Alex Teixeira. Ele vai para o banco de reservas, mas não entra às 5 partidas. Os 5 jogos em que o Vasco teve o Ramon Dias como treinador, o atleta não atuou nem sequer 1 minuto. A última partida dele em campo foi naquele confronto contra o Cruzeiro em 8 de julho, em São Januário, antes da chegada do Ramon.
Sob o comando do novo treinador, são 5 partidas com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. A boa notícia é que as 2 vitórias e 1 empate aconteceram justamente nos 3 últimos jogos. O Vasco no momento de recuperação e sem Alex Teixeira, cujo contrato termina em 31 de dezembro. Ao que parece, o ciclo de Alex Teixeira caminhando para o fim em São Januário. Atleta que tem na atual temporada 27 jogos, só 3 gols marcados e 6 assistências. A última sobre o Vasco, Jorge Salgado, atual presidente, deixou nas entrelinhas, vou mudar, afirmou, deixou bem clara a vontade dele de concorrer à reeleição como presidente do clube. A frase foi a seguinte: estou olhando com carinho, porque a gente fez um trabalho que eu julgo muito bom, fecha aspas. Tô curioso para saber a sua opinião, vascaíno. O trabalho do Jorge Salgado merece que nota de 0 a 10. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que entrou na briga com Flamengo, Grêmio e também Internacional por Bruno Mendes. Dá para adicionar o Corinthians, dono dos direitos econômicos do uruguaio até 31 de dezembro. O Timão também tem a intenção de mantê-lo. Tá rolando um baita leilão, até porque o Bruno Mendes, que tinha o sonho de jogar no futebol europeu, não conseguiu emplacar essa vontade. Nenhum clube de fora apareceu com uma proposta interessante. Então o Bruno deve usar as próximas semanas até 31 de dezembro para definir seu futuro no futebol brasileiro. Na teoria, a prioridade seria o Corinthians, na prática a coisa é um pouco diferente. O Bruno entende que nunca teve a valorização no Timão, como por exemplo ou viveu nos tempos de Internacional. Ele esteve emprestado ao Colorado na temporada passada e afirma ter sido muito bem tratado. Sobre o interesse do Atlético, divulgado nesta terça-feira pelo UOL, a informação é de que o Galo, muito interessado em contratar jogadores sem custo, sem a necessidade de aquisição dos direitos econômicos, já abriu tratativas com o representante do Bruno Mendes, Rodrigo Caetano, enquanto executivo de futebol do Galo, fez várias contratações nesse modelo. Alguns dos principais jogadores do Galo chegaram ao clube sem custo de investimento para direitos econômicos. Acho que faz bastante sentido dentro dessa nova política do clube. Só para completar, Estudiantes, adversário do Corinthians, na noite dessa terça-feira, né, pela Sul-Americana na Neoquímica Arena, soltou uma cartilha a seus torcedores com recomendações do que pode e do que não pode ser feito em estádios brasileiros, tudo para conscientizar seus torcedores de que racismo no Brasil é crime e esses torcedores podem acabar indo parar na cadeia. Bora falar agora sobre penhora nas receitas do Botafogo, informação exclusiva. Justiça de São Paulo determinou a penhora nas rendas do Botafogo com os shows de Taylor Swift, The Weeknd e Red Hot Chili Peppers. Há uma dívida de aproximadamente 7 milhões de reais com a TAM, companhia aérea que já nem existe. Essa dívida é dos tempos em que a TAM era patrocinadora do Botafogo e tinha direito a percentuais na venda de atletas. O Botafogo não fez esses pagamentos, a TAM foi à justiça e agora, muitos anos depois, houve a condenação com o pagamento desses 7 milhões de reais através das penhoras nos shows nessas 3 apresentações internacionais. Ação que teve como representantes o pessoal do escritório de advocacia RA Law. O pessoal conseguiu na justiça o direito à penhora dessas receitas, tudo isso em meio a uma semana conturbada no Botafogo. No último domingo, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, esteve no Mesa Redonda e afirmou que a SAF do Botafogo tem problemas financeiros, com atraso de salários, com dinheiro pego emprestado em banco. Num primeiro momento o pessoal do Botafogo reagiu de maneira negativa, mas com o passar do tempo a coisa está se confirmando. De fato, o Botafogo recorreu a um banco para pegar 15 milhões de reais emprestados para salvar uma folha de pagamento. Agora essa questão da penhora, entre outros problemas no líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, que no Brasileirão vai muito bem, obrigado. Hora de falar sobre o Maracanã, que fechou suas portas, ou melhor, vai fechar suas portas a partir de 26 de agosto. Decisão tomada diante do péssimo estado do gramado. O gramado do Maracanã, que vem recebendo muitas críticas nos últimos tempos. Você sabe que teve jogo do Fluminense no sábado, você sabe que teve jogo do Vasco no domingo. Jogo polêmico, Flamengo e Fluminense, que são responsáveis pelo consórcio, não gostariam que o Vasco jogasse por lá. O Vasco conseguiu direito na justiça. Para piorar, houve uma chuva forte e a condição do gramado piorou bastante. Flu joga nessa quinta-feira, partida da Libertadores da América, e a partir de 26 de agosto, o Maracanã fechará suas portas por tempo indeterminado. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vai ser necessário para que o Maracanã recupere o seu gramado. Importante lembrar que o estádio no Rio de Janeiro é o palco da final da Libertadores da América desse ano.
Vale a lembrança também de que o Flamengo joga a final da Copa do Brasil, não se sabe ao certo se no dia 17 ou 24 de setembro. A expectativa do torcedor rubro-negro é de que até lá as portas do Maracanã já estejam abertas. De qualquer forma, o Flamengo já começou a consultar estádios para poder mandar seus jogos no Campeonato Brasileiro. Num primeiro momento, o Newton Santos está descartado. A prioridade é atuar na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Já houve, inclusive, uma consulta dos dirigentes do Fla em relação a dirigentes corintianos. Se não rolar na Neoquímica Arena, pode acontecer de o Flamengo jogar no Mané Garrincha. A primeira preocupação do Fla é para o jogo do dia 13 de setembro contra o Atlético Paranaense. Bora de informação super importante. O GE contou na tarde dessa terça-feira que o Zenit da Rússia tem a intenção de contratar o Pedro e pode oferecer até 25 milhões de euros, que hoje equivalem a 133 milhões de reais. A curiosidade é que o Flamengo tentou, durante a maior parte da janela, contratar dois jogadores do Zenit, o Claudinho e o Wendel. Claudinho meia, o Wendel volante, e não conseguiu avançar em nenhuma das duas negociações. Até por isso, vários torcedores do Flamengo estão dizendo que o rubro-negro não pode, em hipótese alguma, vender o Pedro por esses 25 milhões de euros, apesar de ter gasto 14 milhões de euros para contratá-lo da Fiorentina. Já seria um baita lucro do ponto de vista financeiro. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa muito próxima ao Pedro, e a pessoa disse, abre aspas, o Pedro não vai para a Rússia, fecha aspas. A alegação é de que o Pedro recusou recentemente uma proposta financeira muito melhor da Arábia Saudita, não vai se mudar para um país que vive em guerra. Recentemente, além da proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, e do Benfica, que ofereceu 20 milhões de euros, agora essa oferta do Zenit de 25 milhões de euros, o que o pessoal do Pedro trabalha nos bastidores? O objetivo é tentar fechar uma proposta de um clube da Premier League ainda nessa janela de transferências. A tendência é que essa proposta seja apresentada nos próximos dias ao Flamengo. E se a oferta girar na casa dos 25 milhões de euros, aí sim o Pedro vai fazer esforços junto aos dirigentes do Fla para que a negociação possa ser concretizada. O atacante que tem 200 jogos, 97 gols e 8 títulos com a camisa rubro-negra. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e um tabu contra a LDU. Adversária do tricolor nas quartas de final da Sul-Americana. Os dois times começam a se enfrentar em mata-mata na quinta-feira, jogo de ida na altitude de Quito, partida da volta na semana seguinte no Morumbi. Os times já se enfrentaram 4 vezes e até agora quem jogou em casa venceu. São Paulo perdeu as 2 partidas fora, venceu as 2 partidas em casa. O grande problema tricolor foram os placares das derrotas. Primeira delas, 3-0 na Libertadores da América em 2004. Eu até fazia a cobertura do São Paulo na oportunidade, estive no estádio. São Paulo com Ceni, Cicinho, Luiz Fabiano, Grafite e companhia, levou um baile. Na partida de volta, era a fase de grupos, São Paulo até conseguiu vencer, mas por um placar inferior ao 3-0. Mais recentemente, Libertadores de 2020 também fase de grupos, 4-2 para a LDU lá em Quito. Jogo que praticamente impediu o São Paulo de avançar à fase seguinte. O tricolor acabou confirmando essa situação na rodada seguinte. É a primeira vez que São Paulo e a LDU se enfrentam num mata-mata. Situação do clube equatoriano nesse momento bem pior do que a do São Paulo. LDU que quase foi eliminada pelo Nublense na Sul-Americana na fase passada, perdeu em casa e venceu só nos pênaltis, vem de 2 empates em 0-0 pelo campeonato local. Já o São Paulo, em ótimo momento, depois de eliminar o São Lourenço com vitória por 2-0 e o Corinthians também por 2-0 nas competições de Copas. A saideira sobre esse confronto, Paulo Guerreiro é o jogador mais conhecido da LDU, o ex-atacante do Flamengo, do Corinthians, foi recentemente contratado, 5 partidas até aqui e 1 gol marcado. E você, tá animado com o São Paulo? Gostaria de comentar algo sobre o vídeo? Use o espaço para comentário, deixa a sua opinião, não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar às 7 da noite, estaremos ao vivo com o programa do Nicola. Abraço, tchau!